Gente, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de seleção. Esse conteúdo é muito importante na parte de evolução. O primeiro tipo é a seleção estabilizadora. Ela é um tipo de seleção que prioriza o fenótipo intermediário. Então, a frequência dos indivíduos com fenótipo intermediário é aumentada. Para a gente perceber isso, eu vou dar como exemplo o índice de mortalidade e sobrevivência de bebês. Então, os recém-nascidos com um peso, intermediário, eles são mais bem adaptados. E com isso, eles têm mais probabilidade de sobrevivência. Já os bebês abaixo do peso ou acima do peso, eles têm uma menor possibilidade, né? Eles são menos adaptados e têm menor possibilidade de sobrevivência. Então, dessa forma, a gente pode perceber no gráfico que temos aqui, uma valorização, justamente um reforço dos indivíduos com fenótipo intermediário. Na seleção do tipo direcional, você tem como fenótipo favorável, ou seja, mais adaptado, um dos extremos. Então, para a gente ter como exemplo, eu peguei o caso aqui das bactérias. As bactérias, quando são submetidas a antibióticos, qual é o padrão esperado? Que as mais sensíveis tenham logo uma taxa de mortalidade, depois as intermediárias e, por fim, as resistentes apresentam maiores possibilidades de sobrevivência. Então, dessa forma, esse tipo de seleção, chamada direcional, aumenta a frequência de indivíduos com fenótipos de um dos extremos da curva. Então, a gente pode ver que aqui, a gente tem a média, o fenótipo intermediário, e a curva se desloca para um dos extremos. Poderia ser tanto para o extremo superior quanto para o extremo mínimo, No exemplo das bactérias, a gente pega o extremo superior por conta da resistência. No caso da seleção disruptiva, a gente já vê um padrão de curva bem diferenciado. Os indivíduos que apresentam fenótipo intermediário, eles tendem a diminuir, e os dois extremos são mais adaptados. Então, um exemplo disso é o caso dos bicos dos tentilhões das Ilhas Galápagos. Então, os tentilhões que tinham um padrão de bico, em que eles conseguiam comer alimentos menores, e os tentilhões que tinham um padrão de bico mais robusto, que conseguiam alimentos maiores, eles fugiam da competição pelo mesmo tipo de alimento. Então, com isso, os fenótipos extremos estavam mais adaptados e, com isso, prevaleciam. Então, a gente percebe nitidamente uma redução do fenótipo intermediário. A curva fica com esse formatinho de M, bem clássico da seleção disruptiva. Também é importante falar sobre a seleção sexual. Nós sabemos que existe um padrão de escolha de parceiro, que pode representar determinadas vantagens, como, por exemplo, o padrão da plumagem, um tipo de canto na corte, a força mais física. Tudo isso pode ser considerado pelos indivíduos que estão ali na corte como padrões que podem ser altamente vantajosos. E, com isso, eles tendem a ser mais selecionados. Bom, vamos ver isso na prática? Então, eu trouxe aqui um exercício, que na verdade é uma questão que já caiu na UERJ, questão 31 de 2014, presente no exame de qualificação, que diz o seguinte: os indivíduos de uma determinada espécie de peixe, bem adaptada a seu ambiente, podem ser classificados quanto ao tamanho em 3 grupos: pequenos, médios e grandes. O grupo mais numeroso corresponde ao que apresenta fenótipo médio, ou seja, gente, aquele fenótipo intermediário. Considere a introdução de um predador desses peixes no ambiente. Ao longo do tempo, os indivíduos do grupo médio passam a ser os menos numerosos, pois os peixes de tamanho menor conseguem defender-se do predador, escondendo-se nas tocas, enquanto os de maior tamanho, mais fortes, não são atacados pela espécie predadora. As alterações descritas exemplificam o tipo de seleção denominado. E aí, gente, vamos lá para as dicas do enunciado. Então, eles falam que existiam 3 tipos de fenótipos, Então, fenótipo de peixe pequeno, médio e grande. O predador começou a se alimentar ferozmente, com o fenótipo médio, ou seja, teve uma redução do fenótipo intermediário e um aumento dos peixes com fenótipo do tamanho pequeno
e de tamanho maior. Ou seja, a gente tem uma redução do fenótipo intermediário e o aumento dos dois fenótipos extremos. Isso caracteriza o padrão de seleção denominado disruptiva. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro de Biodicas. Um beijo!